Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? E hoje a gente vai para um país que eu particularmente nunca tinha pensado muito em ir, e eu imagino que a grande maioria das pessoas que estão me ouvindo nesse momento também não. Arábia Saudita. Deixa eu conversar com uma moça que foi pra lá meio que sem querer também, porque o marido encontrou um emprego por lá. Olha só, é um lugar que ela se surpreendeu bastante. Ela disse que é bem diferente do que a maioria dos estereótipos que a gente tem por aqui. Será que pode usar biquíni? Será que mulher pode sair na rua, trabalhar? Vamos descobrir conversando direto com ela, a Gabriela, que é a nossa convidada de hoje. Essa conversa de hoje, como sempre, estamos com ele aqui, o nosso viajante poliglota, Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, como é que tá essa animação hoje? O que aconteceu? Você esqueceu o que eu sou aí agora? Não, que isso, rapaz, é porque eu tô fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. E aí, Gabi, tudo bem? Oi, tudo bem? Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Então, Gabriela, eu queria saber um pouquinho do seu background, né? De onde que você é no Brasil? Conta um pouco pra gente, né? O que você fez no Brasil e como que você foi parar na Arábia Saudita, menina? Sou a Gabriela, eu sou de Getúlio Vargas, no Rio Grande do Sul, é uma cidade bem pequenininha, e eu sou formada em comércio exterior. Aí, como eu vim pra Arábia Saudita, eu vim com o meu marido, que na época era namorado, aí ele arrumou um trabalho aqui, a gente acabou casando e veio pra cá. Então, foi uns 4 anos e meio que estamos aqui na Arábia Saudita. O que foi isso aí? Você teve medo? Como foi essa decisão de ir pra Arábia Saudita, né? Eu era formada em comércio exterior, só que eu trabalhei na área um tempinho, eu não gostei muito. E aí, quando ele disse que recebeu essa proposta, eu não pensei 2 vezes, assim, eu não tinha nada a perder no Brasil. Eu sou o tipo de pessoa que tô pronta pra aventura, tinha muita curiosidade, e aí eu vim. Me informei bastante antes, né? Procurei pessoas que moravam aqui, e aí vi que não era tão como eu achava, tão assustador, e aí encarei o desafio e viemos. O que era o que você achava? É que a gente vê na TV, né, só coisa ruim daqui, né? Notícia ruim, acha que todo mundo é malvado, que só tem terrorista e bomba. Só que não, é bem diferente. Sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio. Bom, eu queria que você contasse pra gente também como é que foi esse começo, então, chegando aí, né? Primeiramente, em que cidade que você tá aí na Arábia Saudita? Eu moro em Al-Khobar, no leste da Arábia Saudita, pertinho de um país chamado Bahrein, pertinho do Catar, do Kuwait. E aí eu vim pra cá super aberta a possibilidades, né? Como eu falei, eu não tinha nada a perder no Brasil, eu não tava trabalhando, na verdade eu tava estudando, eu tinha voltado a estudar, e quando eu vim pra cá, eu pensei assim, quantas possibilidades novas eu poderia ter, né? Então eu vim pra cá querendo fazer alguma coisa, não ia ficar em casa sem fazer nada, porque eu vim como esposa, né? E como esposa você não pode trabalhar e tal. Eu também não poderia trabalhar com comércio exterior, ia ser um pouco difícil, não que seja impossível, mas ia ser um pouco difícil, até pela pouca experiência que eu tinha, só a graduação, né? E aí eu vim pensando em estudar, em fazer alguma coisa, e que eu não ia ficar em casa fazendo nada. Eu ia fazer alguma coisa. E uma coisa que eu gostava de fazer muito, no começo quando eu cheguei, era ir na academia, porque era a única coisa que eu tinha pra fazer. Naquela época a mulher não podia dirigir, eu não conhecia muito bem, ainda tinha um pouco de receio de pegar táxi, andar sozinha por aqui, eu ainda era muito nova, não sabia se era tranquilo ou não. Era a única coisa que tinha pra fazer onde eu morava também, né? Porque na época também não tinha academias femininas, só tinha masculinas na cidade, que isso é uma coisa bem recente também que abriram. E no condomínio que eu morava, eram 12 casas, tinha uma piscina e uma academia bem pequenininha. Eu comecei a pensar, né, o que eu poderia fazer. E aí uma amiga me comentou que ela fez um curso de spinning. Spinning é aquela aula que o pessoal faz na bicicleta. E ela me comentou que tinha aulas pra fazer
aqui, né? Tinha cursos. E eu comecei a ir atrás. E aí eu achei um curso de personal trainer. E aí eu pensei, poxa, por que não fazer, né? Já que eu tô aqui, é uma coisa que eu gosto, eu vou aprender mais sobre o que eu tô fazendo, já que eu também não tinha ninguém pra me orientar. Então eu decidi fazer. E a gente foi lá pra capital, era um intensivo de um fim de semana, e aí tinha que depois estudar pra fazer as provas teóricas e práticas. E meu marido super me apoiou, fui lá, fiz o curso, aí voltei, fiquei 6 meses estudando, e aí fiz as provas teóricas e práticas, e ganhei a certificação. Aí eu, beleza. Passou um tempo, eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma menina que trabalhava numa academia aqui, que conversou com a professora que tinha me dado esse curso. A professora tinha gostado de mim e me indicou pra ela. E ela entrou em contato comigo e aí eu tô trabalhando com elas fazem 3 anos já. Caramba. São árabes, são brasileiras? De onde elas são? São árabes, a grande maioria é árabe. Tem poucas pessoas de outros países. É uma coisa bem árabe. Como é que você fez esse esquema todo, né? De fazer aula, fazer curso? Você fez em árabe ou você fez em inglês? Como é que era? Foi em inglês. Tá, e pra você, pro seu trabalho agora, hoje em dia, você trabalha em... Você fala a língua, primeiramente? Então, eu não aprendi árabe ainda. Não, aqui é praticamente tudo em inglês, o que é bom, porque o árabe é um pouco difícil. Como tem vários tipos de árabe, o egípcio é de um jeito, até aqui no país, assim, no norte eles falam de um jeito, no sul eles falam de outro, é bem complicadinho. Então, pra nossa sorte, tem muitos estrangeiros, e aí no trabalho, até no trabalho do meu marido, tudo é em inglês, no dia a dia. Então, você, por enquanto, não precisa falar árabe, porque tudo tá escrito em árabe e em inglês, a grande maioria das coisas. Então, é raramente que você tem a necessidade de saber o árabe, por conta desse tanto de gente, acho que é por volta de 30% de estrangeiros que moram aqui, algo parecido. Sua cidade, você disse? No país. Caramba, bastante gente. É bastante. Todo o trabalho, assim, mão de obra de trabalhos mais pesados, braçais, limpeza, serviço, tudo é estrangeiro, principalmente da Ásia. Aí serviços mais especializados na parte do petróleo, de pesquisa, grande parte é estrangeiro. Eu tive sorte porque eu tava no lugar certo na hora certa, porque as árabes, elas têm uma cultura aqui de valorizar as treinadoras de fora, porque até então não tem nem faculdade de educação física aqui. Até por isso que eu posso trabalhar tendo a certificação que eu fiz, porque não tem uma faculdade de educação física aqui no país, então eles não têm como exigir uma faculdade. Todas essas coisas, elas levaram a estar no lugar certo na hora certa. Foi um boom de academias, assim, nos últimos 2 anos, que as mulheres estavam lutando por esse direito de poder frequentar academias, e aí abriram muitas academias, assim, nos últimos 2 anos. Na época que eu comecei, só tinha aquela que eu trabalhava e mais 2 ou 3. Foi um monte de coisas, assim, que foram ao meu favor, né? Já falava inglês, a preferência delas por estrangeiras, dando aula, um monte de outras coisas. E você, obviamente, só pode dar aula pra mulheres, certo? Sim, na academia que eu trabalho só tem mulheres. Antes de eu começar a trabalhar, eu tava dando umas aulas eu tinha alguns alunos, mas era, tipo, particular, assim, para estrangeiros, né, não para árabes. Então, não quer dizer que não pode aqui no país, dentro dos condomínios fechados, é como se fosse um país normal, um país não normal, um país ocidental, porque normal, o que é normal, né? Um país ocidental dentro dos condomínios, por exemplo, na academia aqui do meu condomínio, homem e mulher, tudo junto, não tem problema. Mas nessa academia que só vai sauditas, só pode mulher. O que mais surpreendeu aí? Você falou que pra você, né, você tinha uma visão sobre o país. O que mais você falou, nossa, eu nem imaginava que isso era assim aqui? O que mais me surpreendeu, assim, foi, sem brincadeira, foi ver que são seres humanos, que é um país normal, é um país como qualquer outro país, né? Coisinhas bobas, sabe? Tipo, que acha, ai, todo árabe, ele é mal encarado, ele não é legal. Eu só tive experiências boas aqui, tanto com homens quanto com mulheres, assim, das pessoas serem legais. Claro que não é todo mundo que é receptivo, mas tive uma impressão muito legal, assim, tive várias situações bacanas em que me surpreenderam. Desde coisinha assim, tipo, me tocou o coração um dia que eu vi um árabe todo vestido de árabe, assim, segurando o filhinho no colo, assim, com o maior amor e carinho. E a gente acha que todo homem é malvado, que ele bate na mulher, mas não é assim. São pessoas, são seres humanos, na cultura deles, né? Acho que a gente tem realmente uma visão estereotipada, né, do jeito que, acho que principalmente influenciado pelas notícias que vêm dos Estados Unidos, né? A gente acaba criando uma imagem, né? Porque o que só vai pra lá são as coisas ruins, são as coisas que chamam a atenção, né? Tipo, quando alguém é preso, uma mulher que lutou e foi presa por tentar os seus direitos, só que tem tantas outras milhares que estão lutando pelos direitos e não estão fazendo nada chamativo, e aí não aparece. Outra coisa, assim, que eu achei tão bonitinha foi um senhorzinho também, todo vestido de árabe, com a filha
filha adolescente fazendo compra. Ele segurando tudo que a menina escolhia, ela dava pra ele segurar, e ele ficava segurando. E tipo, pensar, o homem não respeita a mulher, mas não é bem assim. Claro, como todo país, mesmo no Brasil, tem as pessoas que vão ser ruins, que vão ser más, que não vão respeitar, mas tem as outras pessoas que são boas. Eu fiquei com uma curiosidade, que você falou da piscina e do seu condomínio. Esse condomínio é pra árabes, estrangeiros ou misturado? Os condomínios, eles geralmente são pra expatriados. Por exemplo, no meu tem muçulmanos, mas não sauditas. Então, tem gente do Egito, acredito que tenha do Paquistão, do Líbano, tem outros árabes muçulmanos que moram aqui. Então, é engraçado porque na piscina do condomínio a gente pode ir de biquíni. É exatamente isso que eu queria perguntar. Exato. Então, dentro do condomínio, é porque o condomínio ele é fechado justamente para os estrangeiros se sentirem à vontade. Então, a gente usa biquíni, só que vai ter uma senhorinha que vai andar coberta e que vai passar do lado, com o véu na cabeça. Só que eles sabem que vai ter gente de biquíni, sabe? Até tem uma mesquita aqui dentro. A mesquita é uma salinha, na verdade. Tem uma parte no condomínio reservada para eles irem fazer as orações. Então, várias vezes, assim, na sexta de manhã, que é o nosso domingo, né, o dia sagrado deles, na sexta, e ao meio-dia tem uma reza, assim, que é a mais importante da semana. Então, às vezes é engraçado, porque na sexta, como a gente tá de folga, a gente vai pra piscina de manhã, aí tá lá as meninas de biquíni e o pessoal indo rezar na mesquita, passando pela piscina, indo rezar. Caramba, que contraste bizarro, né? É. O que você e seu marido, vocês costumam fazer aí na hora de lazer, nos seus momentos de lazer pra sair, comer fora, jantar fora? Como é que é esse tipo de coisa aí? Então, aqui na Arábia Saudita, eu costumo dizer que a gente tem duas opções de lazer, né? Ou comprar ou comer, porque não tem muita coisa pra fazer. Como é um país muçulmano, não tem bebida alcoólica, não tem bares, não tem festa. Mas tipo, não tem mesmo, você não consegue. Tem pessoas que fazem dentro de casa, mas... Caramba. Eu não conheço ninguém, tá? Faça contato pra mim se eu for pra aí. Não conheço ninguém que faça isso. Enfim, mas não pode. Não pode nem trazer de fora, não tem pra vender aqui, não pode comprar em outro lugar. Não é que nem em Dubai ou até no Bahrein, que você consegue bebida alcoólica em alguns restaurantes, em alguns hotéis, mas aqui na Arábia Saudita não. Talvez mude. A gente não duvida que num futuro próximo isso mude, assim que permitam em alguns lugares privados, né? Mas por enquanto não. E aí não tinha festa. E aí uns 2 anos pra cá, o novo príncipe, ele tá trazendo muitas mudanças, como por exemplo as mulheres poderem dirigir, e liberaram o cinema, porque até quando eu cheguei não tinha cinema, era uma coisa proibida. Não tinha nem música, ambiente assim nos restaurantes era proibido, não tinha. Então agora essas coisas estão melhorando, assim, então tá ficando mais agradável de passear. Uma coisa que tem muito é restaurante, então todas as redes de fast food que você imaginar do mundo tem aqui. Starbucks tem num raio de, sei lá, de 1 quilômetro da minha casa tem uns 4. E eles adoram tomar café, que o barzinho deles é as cafeterias, né? Então, assim, tá um boom de cafeterias, assim, tem tudo que é tipo, tudo moderninha, muito legais. E esse é o lazer deles. E também fazer piquenique. Já a gente, como estrangeiro, então, agora tem cinema, ou a gente sai, ou sempre acaba se juntando com os outros estrangeiros, faz alguma reunião, uma janta com a galera, dentro do condomínio, às vezes faz uma festinha, alguma coisa assim. É uma vida mais pacata, né? Só que, como a gente mora bem pertinho do Bahrein, que é, sei lá, 50 quilômetros daqui, a gente só cruza a ponte de carro, e lá no Bahrein tem festa, tem balada, tem bebida alcoólica, então uma das grandes coisas pra se fazer na Arábia Saudita em termos de lazer é ir pro Bahrein, ir pro outro país. E agora também tá tendo mais shows, eles estão criando eventos assim nas províncias, cada 3, 4 meses é uma província que cedia eventos, então tem shows internacionais, tá vindo muita gente pra cá. Teve o jogo da seleção brasileira semana passada aqui, em Riad, na capital, o Brasil jogou aqui, então tá tendo mais opções agora. Como eles abriram pro turismo também, agora tem várias agências de turismo que levam conhecer tem muita coisa bonita aqui pra ver no país. Tem um lugar que é parecido com Petra, que tem umas construções nas pedras. Eu ainda não fui, tô louca pra conhecer. Como é que foi o começo no sentido de amizades, né? De você só conhecer o seu marido, tecnicamente, e de você sair, você fez amigos só com estrangeiros, você fez amigos com árabes também? Então, eu pesquisei muito na internet antes de vir pra cá e acabei achando várias pessoas que moravam aqui no Facebook. E aí eu entrei em contato com muitas delas, algumas me responderam, e aí a partir dessas, eu já cheguei aqui, no segundo dia eu já tinha uma festa pra ir, uma festa junina. Olha só. Então isso foi legal. E o bacana é que como tem muitas mulheres que vêm acompanhando
os maridos, a questão da comunidade brasileira aqui, as mulheres acabaram tomando conta disso, e por conta disso, todo mês tem um café, um bazar, alguma festa, por exemplo, a gente vai fazer um jantar de Natal, e acaba juntando todo mundo, e aí os maridos acabam se conhecendo e fica mais fácil, assim, pra se enturmar com o pessoal. Fora isso, a gente acabou conhecendo árabes, alguns no trabalho do meu marido, alguns vizinhos do condomínio. Como eu tô trabalhando agora no meu trabalho, conheci muita gente. Então, pra mim foi muito fácil e rápido, porque eu deixei isso acontecer também, né? Eu tava aberta pra essas coisas. Esse primeiro approach que talvez falam, sei lá, alemães são mais frios ou brasileiros são mais abertos. Você diria que é bem parecido ou é muito diferente? Eu separaria que, né, pra homens e mulheres. Eu acho que pros homens, o contato com os árabes é muito mais fácil, porque eles adoram o Brasil. Toda vez que você fala que é do Brasil, eles começam, Ronaldo! Começam a falar de futebol. E aí isso facilita muito. E eles adoram futebol, eles são apaixonados por futebol, pelo Brasil. Então, pros homens é um pouco mais fácil. Pras mulheres, o que eu percebo das árabes é que elas têm uma certa desconfiança no início, até elas pegarem um pouco de confiança em você, e depois elas são os amores. Mas no começo é um pouquinho difícil chegar pra fazer amizade com uma mulher árabe, pras mulheres. Mas é só questão, assim, de um tempo até elas passar essa primeira desconfiança que elas têm. Uma coisa que a gente não perguntou, seu marido ele trabalha com o quê? O meu marido, ele é químico industrial, ele é pesquisador. Ele trabalha com polímeros numa indústria de petróleo. Pô, que legal. Um futuro entrevistado aqui pra gente, talvez. É. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». E agora vamos para o nosso momento viajante poliglota aí com o Fabrício Carraro. Você já conhece a Arábia Saudita, Fabrício? Eu não sei como é que tá exatamente agora, a gente tá em novembro de 2019 gravando esse programa, mas até um pouco tempo atrás era proibido no sentido de você não conseguia fazer vistos. Você como estrangeiro não conseguia fazer um visto pra visitar a Arábia Saudita, a não ser que por motivos de negócios ou convites, nesse sentido. Ainda tá assim? Então, faz um mês, quase 2 meses. Em outubro, eles abriram visto pra todo mundo vir visitar a Arábia Saudita. Em dezembro do ano passado, eles criaram um visto especial, mas agora liberou geral. Qualquer pessoa pode vir. Tem uma lista de países que você consegue fazer o visto online, o e-visa, mas infelizmente para brasileiros a gente precisa ir pegar o visto lá na embaixada, no Brasil. Mas pode vir agora. Bom saber, ótimo saber, porque eu gostaria muito de visitar. Eu conheci um pouquinho mais da Arábia Saudita assistindo um programa da Globo News com o André Fran e esse pessoal lá que eles gravam juntos, que é o Que Mundo É Esse? Que eles gravam em vários, já gravaram na Coreia do Norte, na Ucrânia, na época da guerra contra a Rússia e tudo mais, e eles gravaram um programa na Arábia Saudita que teve uma dessas aberturas de visto, quando ainda era proibido, que era uma Fórmula E, que se não me engano Felipe Massa tava correndo, né? Isso! E teve esse Fórmula E, por isso eles conseguiram o visto pra ir assistir, e foram meio que na surdina, gravando os pontos turísticos do país, gravando coisas que eram proibidas mesmo, que não tinha, os árabes não estavam ainda naquela época preparados pra pessoas filmando, coisas assim, então eles conseguiam entrar em lugares escondidos, ou em lugares que teoricamente não deveriam, meio que na surdina, e gravando tudo com a câmera, porque eles não sabiam meio que como agir quanto a isso. E foi bem interessante, eu recomendo que vocês assistam o Que Mundo É Esse? Sobre a Arábia Saudita. Além disso, eu queria falar também, a gente falou de futebol, né, que eles adoram futebol. Um outro clássico da Arábia Saudita é o gol que o Saed Al-Eran marcou na Copa de 94, foi um golaço, driblando 4, 5 caras contra a Bélgica, e ele foi eleito o gol mais bonito da Copa de 94, acho que foi o 6º gol mais bonito de todas as Copas, foi eleito um tempo depois. Ele foi o melhor jogador asiático de 94, então foi realmente tipo, um big deal esse gol que ele marcou lá contra a Bélgica. E por último, eu vou deixar aqui um negócio sobre a língua árabe, que também a Gabriela comentou dos árabes diferentes, né, da Arábia Saudita, do Egito e assim por diante. E eu estudei árabe por um tempo, mais ou menos 1 mês e meio, e esse foi realmente um dos principais, se não o principal motivo de eu ter largado, eu ter desistido, porque eu comecei estudando o árabe do Egito e no meio do caminho descobri, ok, tem 1 milhão de árabes, para cada país mais ou menos tem um árabe diferente. Claro que em regiões ele é mais parecido, mas por exemplo um cara da Arábia Saudita, ele não consegue conversar com um cara do Marrocos em árabe, porque cada um fala um dialeto diferente, e é muito diferente. Existe até um árabe padrão, que é chamado de Fusha, né, que é como se fosse um árabe standard, que é usado, sei lá, em jornais, na mídia, talvez, assim, coisas mais oficiais, mas ninguém realmente fala, né, pessoas mais educadas talvez falem num nível melhor, mas não é uma coisa natural para eles. E foi um dos motivos
porque eu acabei desistindo de estudar árabe. Então fica aí a curiosidade. O meu marido também desistiu por causa disso, que ele chegou aqui com o árabe que ele tinha aprendido e ninguém entendia nada. Aí ele foi pra estudar o árabe standard, tentou aplicar, ninguém entendia nada. Então foi meio que decepcionante. Aí o máximo que eu aprendi foram os números, que é fácil, e algum comprimento assim, só. Vai no mercado, você fala inglês no mercado? Sim. Até na academia, o pessoal que frequenta lá, a grande maioria fala inglês, então eu fico no inglês. Então, Gabriela, agora vamos falar sobre dinheiro. Como é que é a vida em Koba, financeiramente falando, né? As coisas são caras aí? Dá pra fazer mercado fácil? Como é que é o custo de vida aí? Então, uma das coisas que atrai muito o pessoal vir pra cá é justamente o dinheiro, porque não tem imposto de renda. Então, o salário que você combinou é o salário que você recebe na conta, o que é muito bom. Isso é muito bom mesmo. E agora também eles implantaram, não tinha imposto nenhum. Muitas coisas são subsidiadas, água, luz, gasolina. Gasolina era centavos antes. Aí mudou um pouquinho. Quando eu cheguei aqui, acho que era 30 centavos o litro, uma coisa assim. Nossa, tá igual ao Brasil. E gasolina boa. Aqui tem a 95 e a 91 octanagem. A 91 é a pior que tem aqui. Eu acho que no Brasil, acho que a normal é 80 e alguma coisa, não lembro. Algumas coisas mudaram, assim, porque alguns subsídios da eletricidade foram diminuindo, da gasolina, então a gasolina aumentou, ela tá custando R$1,55, se não me engano, mas ainda assim é muito barato. E também não tinha imposto nos produtos. Aí faz uns 2 anos eles implantaram 5% de imposto, o que ainda assim é muito baixo, então continua valendo muito a pena financeiramente vir pra cá, né, fazer essa mudança. O que eu acho caro, eu acho o mercado muito caro, a alimentação, os restaurantes, porque é uma coisa que tá na moda, as cafeterias, que nem eu falei, muitas das comidas, assim, produtos frescos, frutas, saladas, aqui eles não produzem tanto aqui, então é praticamente tudo importado. É um pouco mais caro. Tipo, eu lembro quando eu cheguei assim, me doeu o coração a primeira vez que eu fui no mercado, porque um pezinho de alface era R$10. Agora eu acostumei, né? Mas tem muita coisa cara assim no mercado importada. Mas fora isso, os eletrônicos são baratos, mais baratos que no Brasil. Carro é barato. Então é assim, tem coisas caras, tem coisas baratas, mas no geral, vir pra cá, no intuito de fazer o pé de meia, como a gente fala, assim, de juntar uma grana, é muito válido. Tipo, isso foi uma das coisas assim, se for ruim, pelo menos é temporário, né? Mas no fim, a minha experiência tem sido legal aqui. E pra quem ficou curioso ouvindo você falar, daí tem algum tipo de trabalho que eles costumam procurar estrangeiros e importar pessoas de fora com frequência? Principalmente na área do petróleo, tem muito. O tempo todo tá chegando gente nova, muitos brasileiros, engenheiros, tudo que é relativo ao petróleo, né? Tem muitos veterinários, jogador de futebol tem muitos. Então, tem veterinários, tem um pouco de tudo, assim, que eu vejo o pessoal vindo pra cá. Agora estão chamando muito professor de educação física, treinador de jiu-jitsu, esses tipos de artes marciais também. Tem muita gente que me procura, porque eu tenho, no meu Insta, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um blog também, que eu passo algumas informações, e eu vejo que muita gente me procura, assim, perguntando sobre isso. Então eu vejo que é um pouquinho de tudo, mas principalmente, e o que mais compensa financeiramente é alguém bastante qualificado nessa área do petróleo. Vai puxar de novo pra parte mais cultural, né? Você já falou até das meninas se escondendo, né? As senhorinhas passando pra ir na mesquita do lado da piscina. Você, quando você sai de casa, você tem que vestir o véu, a burca, ou seja lá o que for? Sim. Aqui a gente tem que usar a baia, que é um vestidão preto. Preto não, desculpa. Hoje em dia é qualquer cor. Quando eu cheguei era mais restrito ao preto, tinha poucas cores, mas hoje em dia já liberou geral, tem abaias coloridas, só que a gente precisa cobrir o corpo. O que aconteceu ultimamente é que eu vejo as meninas usando aberto, assim, então você consegue ver a roupa que tá por baixo. As adolescentes, principalmente, pessoal mais jovem, em cidade grande, vale lembrar. Cobrir o cabelo, eu, como estrangeira, não preciso. As árabes, muitas delas cobrem o rosto, ficam só com os olhos de fora, mas tem outras que só cobrem o cabelo. Depende da família, depende de como elas querem. Por conta da abertura pro turismo, eles lançaram um guia de como os turistas têm que se comportar. E nesse guia não menciona o uso da baia, só menciona o uso de roupas discretas, modestas, chamam modestas. E aí abriu interpretação, né? Será que não precisa mais usar a baia? Será que precisa? Então, a gente, as mulheres, aqui a gente tá, assim, ansiosa pra ver se mais alguém vai tirar a baia, não vai mais usar, pra ver se a gente vai usar. Porque eles deixaram aberto a interpretação, né? Que as turistas não precisam usar, mas aí você chega aqui e precisa. Tá meio confuso isso, não tá claro. Eu já saí sem a baia,
de vez em quando eu saio. Se eu vou pro Bahrein, se eu tô dentro do carro, se eu só vou desembarcar, não vou andar na rua, eu não uso mais a baia. Nunca tive problema. Já saí de casa e fui shopping sem a baia, também não teve problema. Só que eu escuto de meninas que foram e foram barradas de entrar porque estavam sem a baia. É muito confuso. O recomendado é usar, por enquanto, e é isso que a gente faz. Até que surjam novas novidades, né? É muito interessante falar com você nesse momento de tantas mudanças, né, que você tá passando por elas agora mesmo. Muitas. Inclusive, eu fui a primeira brasileira a tirar a carteira de motorista aqui. Olha só. Eu fui um dia, minha amiga foi no outro. Como foi isso? Foi em junho do 2018, mas eles anunciaram que eles iam abrir a carteira de motorista em 2017 ainda. E aí eu lembro que o trânsito aqui é muito louco, assim, é assustador. E aí eu lembro que eu falei pro meu marido, olha, quando abrirem, eu acho que eu vou esperar uns meses pra tirar minha carteira, porque eu não sei. Só que aí quando passou, né, quando liberaram, né, eu lembro que no dia que liberaram, as meninas saíram nas ruas aqui, até bonitinho isso, inesperado, assim, quando tinha alguma menina nas ruas principais que foram fazer essa comemoração, tinha policiais entregando flores pra elas. Então foi um negócio muito bonito. Surpreendente, né, ouvir uma coisa dessa. É, assim, até eu fiquei surpresa. E aí quando isso aconteceu, quer saber? Não vou esperar tanto tempo não. E o meu marido, ele que começou a me puxar pra tirar a carteira. Então ele praticamente fez tudo pra mim, a documentação, foi atrás do que tinha que fazer, e aí um mês depois, em julho, eu tirei minha carteira. Eu fui fazer os exames e só troquei, como eu tinha brasileira, eu consegui só transferir. Não precisou fazer o teste de direção lá e tudo mais? Eu fiz o teste. Não, isso foi muito engraçado, porque tinha uma... É muito louco aqui, assim, não tem como explicar. Tinha uma moça de chinelo atrás de mim, na minha fila pra fazer teste depois de mim. O mocinho da polícia que levou a gente, ele fez o percurso primeiro pra gente ver o que tinha que fazer no... É só um testezinho rápido, assim, de baliza e tal. Ele vinha dirigindo com uma mão só, totalmente fora das regras, né? E a menina de chinelo. Então, assim, foi muito fácil. O que aconteceu depois de, acho que logo que eu tirei a carteira, assim, umas 2-3 semanas depois, como tem uma lista de espera gigantesca, principalmente de sauditas, e elas não tinham carteira antes, não tinham carteira de outro país, então elas têm que fazer as aulas, assim, a lista de esperas é de meses pra elas conseguirem fazer as aulas. Eles trancaram pra dependentes estrangeiras fazerem a carteira, então as outras brasileiras amigas minhas não conseguiram fazer ainda. E tá há mais de 1 ano isso aqui trancado e elas ainda não conseguiram fazer. Você não tem previsão? Não tem previsão. E eu também não sei se é esse mesmo motivo de que trancaram pra deixar as árabes tirarem primeiro, né? Mas eu sei de meninas que estão dirigindo. E outra coisa que me surpreendeu, eu achei que os homens iam ser um pouco agressivos, né? Principalmente no começo, porque até então mulher não poderia dirigir, né? Não podia. E não, assim, tive uma ou outra experiência, assim, não muito legal no trânsito, mas eles dão passagem, sabe? É tranquilo. Até melhorou um pouco mais o trânsito depois que as mulheres começaram a dirigir aqui. Okay, Houston, we've had a problem here. Houston, we've had a problem. Oh, no! Gabriela, agora é a hora do perrengue, que é quando a gente pede pros convidados contarem histórias engraçadas, né, gafes, mix, seja lá o que for, que tenha acontecido com você fora do Brasil. Você tem alguma pra gente? Eu vou contar da conversão do meu marido. Então, logo que eu cheguei aqui, a gente fez amizade com uma família saudita. E aí, a gente sempre muito curioso, né, perguntando sobre como é que era os costumes da religião e tal. E aí, um dia, esse homem convidou a gente, e era época de Ramadã, que eles fazem jejum durante o dia e quebram o jejum no pôr do sol. E esse cara convidou a gente pra fazer um iftar, né, que é a quebra do jejum junto com ele. Aí fomos só nós 3 numa praia particular de uma empresa que tem aqui. E aí ele montou o piquenique lá pra gente e tal. E aí meu marido conversando muito, perguntando um monte de coisa sobre a religião e tal. E aí ele convidou meu marido pra rezar junto com ele. E aí o meu marido, curioso, né, foi. Aí eu fiquei sentadinha lá esperando. E aí eles lavaram as mãos, fiz todo o ritual que eles têm que fazer de purificação, lava a mão, lava a pé, lava o rosto. Eu vi que ele falou, meu marido repetiu umas palavras em árabe. Aí meu marido começou a repetir. E aí começou a senta, levanta, que a reza deles, eles ajoelham, não sei o que e tal. E aí eu comecei a ficar preocupada. Aí eu corri pro Google, como que é a conversão pro islamismo? Aí dizia, tem que repetir a frase tal e precisa de uma testemunha. E aí eu falei, eu que não vou ser testemunha disso. Eu vou sair correndo. Assim, eu larguei tudo que tava lá, saí correndo pro banheiro, não vou ser testemunha. E só tinha nós 3 lá. Aí dei um tempinho no banheiro, voltei, né? E o cara tava todo feliz, assim, falando pro meu marido, agora você precisa começar o jejum, você tem que ir, não sei, em tal lugar mudar seu documento e não sei
sei o que, falando. E aí a gente assim quietinho, né? Só suando frio, assim. E aí ele me perguntou, e a irmã, quando que... Eles chamam o pessoal aqui de irmão, né? Irmã. E a sister, quando que vai ser a vez dela? Daí eu falei, olha, não sei, ainda não tô preparada, né, e tal. E a gente chegou em casa, daí eu falei pro meu marido, Camilo, eu acho que o cara tava te convertendo. Aí ele, sério? Daí passou, daí no outro dia de manhã ele mandou uma mensagem pro meu marido. Oi, Camilo, como que está o jejum? Tá tudo certo? E aí o meu marido, né, falou, opa, desculpa, eu acho que houve um engano, acho que você se confundiu, eu só tava curioso, não queria me converter e tal. Que doideira. Mas aí o cara entendeu, assim, que foi só uma confusão, mas foi engraçado. Eu ainda falo pra ele, eu acho que ele só fez isso pra casar com mais 3. Mas que bom que ele entendeu, né? Não, a gente é amigo até hoje. Que legal. Legal, Gabriela. Pô, valeu aí. Eu gostei bastante da conversa. Foi bem, bem legal. Legal, gente. Você quer passar algum jabá seu aí? Você falou do canal do YouTube, blog, alguma coisa? Então, eu tenho um blog, que é o fuipraladebagdá.blogspot.com, que é onde eu falo sobre morar aqui, mais voltado pra quem tá pensando em morar aqui, que eu conto como é, né? E também quem tem curiosidade tem algumas historinhas, tem história do como é que é um casamento árabe, tem uma outra história de uma jantar na casa do tio, que é um outro mico que tem algumas historinhas assim. Tem o meu Instagram, que é o @gabilirio, que eu também posto o dia a dia aqui, algumas coisas sobre aqui. E o canal no YouTube é Gabi Lírio, só que tem umas quantas Gabis Lírios, que aí é mais fácil de achar o canal pelo meu Instagram ou pelo blog, é mais fácil de achar o meu canal. Beleza, vamos deixar. Tudo na descrição aqui do episódio. Posso dar um recadinho? Claro. Não, assim, eu queria falar assim pra pessoas que estão pensando em se mudar, assim, tem medo, que eu vejo que tem muita gente que tem medo de tentar algo novo. Eu sempre falo que eu tive muita sorte aqui, só que essa sorte não teria sido sorte se eu não tivesse preparada, tanto com skills, assim, como inglês, tanto psicologicamente, tipo, eu sempre quis morar fora e eu sempre me preparei porque morar fora é pesado. Tenho meu marido aqui, mas é uma coisa, você passa por um momento de solidão, então tem que estar com o emocional bem trabalhado pra não sofrer tanto. Então, a sorte ela existe, mas se você tá preparado, você tem muito mais sorte. Pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse episódio diferente, né? Lá na Arábia Saudita, primeira vez que a gente foi pro Oriente Médio, esses lugares mais diferentes. E muito obrigado pela sua audiência. E entre no nosso grupo no Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa, talvez o árabe, quem sabe. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E a gente pode ver no episódio de hoje com a Gabriela a importância do inglês quando você vai pra fora. Ela que foi pra lá não pra trabalhar na área dela, mas mesmo assim, por falar inglês, começou a fazer um curso, começou num novo trabalho, uma nova carreira, algo que ela gosta e que faz até hoje. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 900 cursos de tecnologia, nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills. Tem curso de você criar o seu currículo para mandar pro exterior, então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.